dando início a uma nova série aqui na casa. E você que faz parte dessa comunidade local sabe que nós ministramos em séries aqui para que a gente possa dar uma ênfase maior, mais profunda em determinados assuntos. E nós estamos entrando numa série muito linda e muito especial hoje. Na semana passada, que foi o primeiro domingo do mês, nós recebemos aqui o pastor Pedro Neto na nossa noite de louvor. Quem estava? Uau! Estava todo mundo que levantou a mão e mais muita gente, né? Que acabou os lugares aqui da igreja. Foi um dia muito lindo, muito abençoado, um dia muito profético, muito mover do Espírito Santo aqui. Então, por essa ocasião especial, nós não abrimos a série na semana passada, como é de costume, né? A gente abrir sempre no primeiro domingo do mês. Mas nesse domingo agora nós estamos abrindo a série chamada Lares e Legados. Quem viu no Instagram? Quem viu? Glória a Deus, a gente está muito animado para essa nova série e a gente acredita muito que vai ser um tempo dedicado à descoberta de princípios e promessas de fé para a família, amém? À medida que nós estamos crescendo como igreja e forjando esse espírito de fé na nossa comunidade, você sabe que esse é um ano especialmente dedicado para a gente poder forjar a fé na nossa comunidade local, amém? Todas as séries que nós estamos tendo esse ano, elas provocam instintivamente ou elas provocam intencionalmente a nossa fé. Então, nós estamos trazendo essa abordagem de fé também para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas famílias, porque acreditamos muito, né, que esse tempo vai ser um tempo onde nós cresceremos, nos edificaremos como família e veremos uma colheita como nunca antes nos lares. Você crê nisso também? Glória a Deus. Então, nessa primeira semana a gente vai dedicar para falar sobre fé nos nossos matrimônios, ou seja, nas nossas relações conjugais, as nossas relações matrimoniais. Se você ainda não é casado, fique tranquilo, porque essa série ela vai ser muito importante e o episódio de hoje também, falando sobre matrimônio, vai ser muito importante para que você possa fundamentar princípios da palavra no seu coração que vão te preparar para o seu futuro casamento, a sua futura relação conjugal, amém? Então, solteiro, cadê os solteiros da casa? Essa é a hora de você fazer barulho. Esse momento constrangedor para vocês. Eu sempre solteiros. volto nesse momento. Vamos lá, solteiros da casa, essa é a hora de você fazer barulho, de você olhar quem está com solteiro também, amém? Cadê os solteiros da casa? Tá acabando? Os solteiros, que a gente está casando muitas pessoas. As pessoas estão casando, muitos casamentos sendo celebrados, muitos filhos, glória a Deus. Mas ainda tem gente aí, viu? Fica atento aí, tem oportunidade no recinto. Minha esposa já está me matando com os olhos aqui. Hoje vai ser maravilhoso. Sempre que a gente... Você gosta de ser o tiozão. Ele tem prazer. Gente, ele é o tio do pavê para comer no Natal. Ele é essa pessoa. Muito bem. Glória a Deus. Então, vamos lá, eu sou mesmo. Admito. Fica conectado com a gente, que embora tenhamos alguns momentos talvez um pouco mais contraídos aqui, espontaneamente, né, porque pode acontecer, a gente está expondo a palavra de Deus. Então a gente acredita muito que enquanto a gente vai caminhando aqui, a gente vai compartilhando a palavra e ela vai fundamentando os nossos corações, amém? Glória a Deus. Então hoje nós falaremos sobre questões matrimoniais, trazendo o título especificamente para essa noite de conflitos conjugais. No ano passado nós fizemos uma série chamada Fé na Família e nós falamos também sobre cultivar o casamento, né? Em outras palavras, nós também falaremos sobre isso aqui, mas a nossa ênfase vai ser nos conflitos, nas questões conjugais que acontecem dentro de qualquer matrimônio. Essas questões elas podem aparecer, então é importante que nós já sejamos vacinados pela palavra para que a gente também saiba solucionar essas questões em meio ao casamento, porque não existe casamento perfeito. Ok? Não tem como você viver uma vida matrimonial ou conjugal sem nenhum problema. Não é possível. Ok? Não tem como. Só o fato de você se unir a uma pessoa que também está sujeita a falha, assim como você, já é a receita perfeita para ter problema. Né? Então, dentro de uma relação, nós teremos problemas. A grande questão é saber como enfrentá-los, saber como encará-los e como solucionarmos, né? Para que a gente também não venha a sucumbir aos problemas, mas para que a gente possa atravessá-los e superá-los a cada estação conjugal. E na verdade, existem estudos que comprovam que muitas pessoas elas se divorciam,
né, tentando buscar uma melhoria para o seu matrimônio, né? E, na verdade, elas acabam se casando de novo, e existem estudos que mais de 70% dessas pessoas se arrependem, porque elas verificam que o antigo casamento era melhor. Olha que interessante. É quase como se ela pensasse, poxa, eu tentei sair de uma situação e, na verdade, eu deveria ter lutado pelo meu casamento, eu deveria ter investido mais no meu casamento. Mudar de pessoa não vai te garantir uma resposta. Mudar de pessoa não vai te garantir uma grama mais verde. Amém? Muito bem. Ainda que existam padrões bíblicos que permitam que isso aconteça, é muito importante que quando a gente fala da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, a pauta principal, ou seja, a primeira solução sempre é a restauração, e a gente vai falar um pouco mais também sobre isso nessa noite. Mas antes da gente entrar nos pontos, é importante a gente frisar e fundamentar que o casamento não é uma ideia humana, ok? Não foi do entendimento de Adão um dia lá ter pensado o seguinte: acho que eu preciso de alguém, acho que eu vou aqui me dar bem se eu casar com Eva. Não é uma ideia humana, não é simplesmente uma ideia legal, até porque nem sempre é legal, né? O casamento, esperamos que seja, mas nem sempre é, para muitos que acabam tomando decisões precipitadas ou que não sabem lidar com os conflitos. Mas o casamento é uma ideia de Deus. Deus é o autor da família. Deus é quem cria a família. Muito antes de Deus estabelecer a igreja, que é essa comunidade, que é a extensão do corpo de Cristo aqui na terra, que é o meio pelo qual Deus age através da terra hoje. Muito antes disso, a primeira instituição da face da terra estabelecida por Deus é a própria família. Então Deus é o criador, Deus é o autor, e o autor da família, olha só que incrível, ele nos delega, ele nos confia princípios pelos quais a família será melhor regida. Então a gente vai mergulhar nesses princípios, em alguns deles, a verdade, nessa noite. É impossível que a gente esgote esse assunto, mas tomaremos aí os próximos minutos para que a gente possa passear aqui nas principais questões de conflitos conjugais. Então a gente vai falar aqui, primeiramente, sobre crises financeiras. Segundo as estatísticas, esse é o maior motivo de divórcio, inclusive, no Brasil. A gente vai falar sobre a confusão na comunicação. A gente vai falar também sobre a inversão de papéis e falaremos sobre desajustes sexuais. Por último, tá? Para você ficar aqui até o final, concentrado, com expectativa. Lá por 11h30 a gente entra nesse assunto aqui. Você vai ficar comigo? Deixa eu falar uma coisa. Gente, a gente costumava muito ministrar juntos. É verdade. Sobre relacionamento. Eu tô tendo, umas lembranças aqui. Estou nostálgica. Às vezes a gente brigava no meio da administração. Às vezes a gente brigava no meio da administração. Brincadeira, gente, vai ser bom. São confusões da comunicação que às vezes acontecem ao vivo, né? Exato. Então... Na parte da comunicação eu vou falar exatamente os combinados que a gente fez hoje pra gente não brigar aqui. Gente, é brincadeira, a gente não brigava de verdade, não, era tá? É só uma pequena trocava confusão. Umas farpas, assim, sabe? Quem não, né? Vai, explica aí. Você quer falar sobre... Não, eu vou entrar depois eu desses. Então tá. Bom, então tudo bem. Vamos falar agora diretamente sobre crises financeiras. O flow aqui vai ser diferente, tá? Mais conversa. A gente vai caminhar aqui nesse ritmo mais de bate-papo, mas toma suas notas aí, pega o seu celular, abre o seu bloco de notas para você poder fazer as suas anotações, porque você precisa se lembrar tanto dos princípios quanto dos fundamentos no dia em que essas questões, porventura, baterem na porta do seu lar. Amém? Bom, quando a gente fala sobre crises financeiras, é importante que a gente primeiramente coloque a devida importância de cada coisa no seu lugar. E quando a gente fala sobre dinheiro, é importante que a gente traga o pensamento e o raciocínio de que o dinheiro faz parte da nossa vida e o dinheiro não é mal por si só. É importante que a gente tenha um entendimento que o dinheiro ele é um bom servo. O que ele não pode ser é o nosso Senhor. Ok? Mas o dinheiro ele é um bom servo, nós precisamos utilizá-lo para a glória de Deus, entendendo que qualquer coisa que venhamos a fazer, quer comamos, quer bebamos, temos que fazer isso para a glória de Deus. E pessoas que foram redimidas por Cristo Jesus, usam os recursos financeiros também a partir dessa perspectiva de redenção. A grande questão é que quando princípios não são bem fundamentados, agora no sentido da unidade familiar, isso é aqui existe uma predisposição
para muitas crises no aspecto financeiro. As crises financeiras não dizem apenas a respeito da falta de recursos. Crises financeiras começam onde há desajuste do propósito financeiro e do senso da unidade familiar. Existem muitas pessoas que não têm falta de recursos, mas passam por crises financeiras. Muitas famílias vivendo desastres no seu lar por causa de crises financeiras, mesmo sendo pessoas abastadas financeiramente, mesmo sendo pessoas que têm muito dinheiro no seu lar, mas com pouca sabedoria, muito dinheiro não resolve. É por isso que as instruções da palavra, elas valem mais do que ouro e prata, amém? Seguindo os preceitos bíblicos, as instruções da palavra, nós temos tudo para sermos prósperos, não apenas na vida financeira. Mas o grande problema é que quando a gente traz essa problemática para dentro do casamento, nós vemos muitas crises acontecendo e alguns discursos acontecendo com um certo padrão e com uma certa recorrência. Por exemplo, onde o homem dentro de uma relação conjugal fala assim: eu controlo o meu dinheiro. E quando a minha esposa, entre aspas, né, que não trabalha ou que trabalha no lar, quando ela precisa, ela me pede. Olha só, esse é um discurso que já demonstra a falta de senso de unidade dentro da casa. Ou outrora, por exemplo, não é difícil de se escutar do discurso de uma mulher, por exemplo, dizendo, por exemplo, graças a Deus eu trabalho, porque eu não aguento depender do meu marido, né? Eu quero comprar as minhas coisas, ter o meu dinheiro, ter a minha própria independência. Mais uma vez, isso também é um reflexo de um desajuste financeiro, de uma questão financeira que precisa ser alinhada dentro do lar. E eu quero fundamentar com você esse ponto de unidade, lá em Efésios no capítulo 5, versículo 31, quando Paulo traz essa instrução à igreja, ele fundamenta da seguinte forma: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá, repita comigo, unirá. Se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aleluia. Glória a Deus. Crendo no que a Bíblia diz, quando casamos nós nos tornamos uma só carne com alguém. Isso no sentido bíblico, é um fundamento de unidade muito importante. Então, se antes existiam pensamentos ou conclusões individualistas a respeito dos recursos, agora, dentro de uma aliança de casamento, quando uma família é formada, é muito necessário que o pensamento de unidade, ou seja, de um só recurso, independente de quem seja a pessoa que ganhe mais ou ganhe menos, os dois estão trabalhando mutuamente para a provisão financeira da casa, ainda que o trabalho de um ou de outro não seja um trabalho onde diretamente exista uma remuneração, como por exemplo acontece muitas vezes da mulher ser a pessoa que vai ter uma atribuição mais ativa dentro da casa e vai cuidar mais das coisas da casa. Isso não significa que a mulher não está trabalhando, isso não significa que ela não é merecedora também do esforço da família dela, do esforço que ela faz pela família, para desfrutar também dos recursos financeiros que, por ela estar cuidando da casa, o marido então pode, talvez, dentro desse contexto, ir para a rua, ir para fora para poder trabalhar e trazer recursos para sua casa. Então, isso parte de um pensamento, esse problema parte de um pensamento individualista que precisa morrer quando uma aliança é consumada. E o quanto antes, solteiros, vocês aprenderem isso, mais saudável será, ou menos brusca será essa transição para dentro de um matrimônio. É muito necessário que as pessoas casem com essa consciência de unidade. Então, dessa forma, com esse pensamento de unidade, não existe meu dinheiro e dinheiro da minha esposa. Existe o dinheiro da família. Independente da atuação de cada um, independente da frente em que cada um atue, os recursos são os recursos familiares. Ainda que talvez um tenha uma aptidão melhor para administrar estratégias financeiras, é muito necessário que isso seja com um consenso mútuo e com esse entendimento de que, ainda que um toque mais na parte organizacional das finanças, as finanças são da família, amém? Por exemplo, na nossa casa, pode falar sobre isso. Por exemplo, na nossa casa, eu fiz uma piada. E nós temos exemplos ruins sobre isso, inclusive, do início do nosso casamento. É verdade. Pode me expor. O meu marido, gente, não sei se vocês sabem, mas ele é formado em administração. Então,
naturalmente, ele trabalhou no banco também. Então, naturalmente, ele tem uma aptidão financeira muito mais sábia do que eu. Eu brinco, um dia eu vi uma pastora falando isso, eu amei. Ele work e eu shop, simplesmente. Mas a gente tem um testemunho na nossa casa que, de fato, a gente entendeu que um reino dividido ele não prospera. Eu sei que a aplicação bíblica desse texto não é para isso, mas a gente toma isso para a nossa vida, porque, de fato, juntos nós podemos prosperar abundantemente. A gente estava, sei lá, no nosso início do casamento, e em determinado momento o Lucas Paulo, pastor não, o Lucas Paulo tomou uma decisão de pegar um empréstimo financeiro e ele não compartilhou comigo sobre isso. E, ok, ele é o homem, ele é o sacerdote do nosso lar, ele já tinha mais sabedoria sobre o assunto. Mas quando a gente fala de um aspecto financeiro, com uma visão de unidade, é importante a família tomar uma decisão financeira, sabe? E a gente pode colher frutos negativos disso. Principalmente quando é uma decisão tão séria e importante, tão séria, né? Exatamente, porque não era simplesmente, sei lá, eu vou ali comprar uma Pink Lemonade no final do culto no You Café. Inclusive, não era simplesmente gente, que maravilhosa isso. essa Pink Lemonade. Essa você pode tomar essa decisão sem falar com sua esposa, tá? É porque é muito barato. Quanto é? Muito barato. R$5? R$8, baratíssimo, gente. Mas compra para sua esposa, abençoe ela. Ou mulheres, compra para o seu marido. Solteiros, compre. Brincadeira. Deixa os solteiros em paz. Enfim, gente, ele tomou essa decisão. E, sinceramente, eu nem lembro como eu descobri depois. Distribuição de Pink Lemonade no final do culto, todo mundo saindo distribuindo. Amor, para. Tô vendo, eu peguei nos olhares dos solteiros aqui. Boa ideia. Desculpa, meu. Como que é? Correio elegante da Pink Lemonade. Vai. Bom, e aí ele tomou essa decisão, ele fez o empréstimo, era para um propósito específico, e esse propósito deu errado. Era para fazer um investimento. Olha só, não era nenhuma questão de necessidade para o suprimento mensal, casa, né? Que talvez pudesse pensar assim, nossa, mas era a única forma. Não, independente, precisávamos ter um alinhamento familiar a respeito disso. Era um passo muito grande. Então, exemplo, você quer comprar um carro, você quer fazer um investimento grande, a família precisa decidir isso, todos precisam estar a par dessa decisão, porque senão, se os frutos não forem bons, os dois vão colher esses frutos, ou se os frutos forem bons, não vão colher, e a gente brinca que graças a Deus deu errado. Por quê? Porque senão teria continuado dessa forma. Essa falta de unidade, essa falta de comunicação, e daqui a pouco eu entro um pouco nesse assunto, mas de fato deu ruim, ele teve que pagar tudo preso. Nós, né? Nós. Acabou sobrando para mim, se lascam. gente. Foi nós dois que nos lascamos. Mas glória a Deus, aprendemos, éramos jovens, bem jovens. É ruim falar lasca? Se lasca? Feio, não falo. Desculpa, eu não conheço a etimologia dessa palavra, então é melhor eu evitar, né? Não foi bom. Ou seja, o que a gente quer dizer? Depois daquilo, a gente entendeu que todas as decisões financeiras da nossa casa serão tomadas debaixo de paz, debaixo de discernimento espiritual, da busca da voz de Deus e tomadas juntos. Amém? É isso aí, muito bem. Nossa. Então, uma dica, né? Uma dica prática para você, casado, alinhar ou ajustar, se talvez você perceba a necessidade disso dentro da sua casa. É uma coisa muito simples. Sentem, conversem sobre isso, façam as contas da família. Como, por exemplo, Jesus diz lá em Lucas 14, 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Muitas vezes a família tem propósitos que não estão bem fundamentados, não estão bem descritos. É importante que a família tenha uma visão, um objetivo financeiro em comum, né? Assim como, por exemplo, Abacuque 2 ali fundamenta, né, algo importante a respeito da visão.
a visão precisa estar clara, ela precisa ser escrita ao ponto de que quem passa correndo possa identificar. Vocês dois dentro da sua casa precisam ter um diálogo em harmonia. Os dois precisam ter um objetivo em comum e claro. E como vamos fazer para alcançar esse objetivo? Então, quanto a família ganha? Né? Quais são os custos básicos da família? Ok, sabemos quanto a família ganha, sabemos quantos são os custos mensais da família. Agora, quais são os nossos objetivos financeiros? Quais são as estratégias que, como família, vamos adotar para que esses objetivos sejam alcançados? Diálogo, isso é muito importante e isso nos conecta ao próximo ponto, que é a confusão na comunicação. Bom, gente, talvez seja um grande ponto na nossa vida relacional. Quantas vezes sofremos, não estou falando nem dentro do casamento, mas sofremos por falta de comunicação ou por uma comunicação que não foi assertiva, né? Existe uma confusão na comunicação dentro do casamento que é devastadora, né? Quantas vezes nos pegamos, talvez com um tom mais ríspido, dizendo o que não queremos dizer, talvez com a falta da comunicação, que também é um ponto importante, né? Às vezes a falta, ela diz muito sobre acontecimentos e sementes ruins que acabamos colhendo dentro dos nossos relacionamentos. Mas eu tenho certeza que quando nós aplicamos isso à luz da palavra, nós podemos ter ensinamentos para que possamos crescer a respeito disso, né? Tem um texto que lembramos a respeito disso, se você quiser anota, está lá em Gênesis capítulo 11, verso 6. Até um pouco engraçado esse exemplo, né? Esse exemplo fala sobre a Torre de Babel. E o contexto é um pouco diferente, mas o que a gente pode aprender nesse texto? Eu quero ler para vocês. Gênesis 11, 6, fala assim: E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, né? Construir a torre. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então, olha só, eles tinham a mesma língua, eles estavam unidos por um só propósito, uma só visão, trabalhando para construir uma torre, para acessar o céu. E qual foi a deixa de Deus para não impedir com que eles fizessem isso? Confundir a língua dessas pessoas. Então, quantas vezes dentro dos nossos casamentos nós estamos sendo confundidos com as nossas línguas, não estamos alinhados com a nossa fala, estamos cada um numa página, ou usando a nossa língua para confessar incredulidade, mentiras, ofensa. Vamos lá, eu vou falar com as mulheres. Gente, quantas vezes, né? Exemplo, aconteceu uma situação, você ficou chateada, ofendida, aí vem o seu marido de verdade te perguntando: amor, tá tudo bem? O que foi? E a gente só faz assim: nada. Quantas vezes, gente? Pra quê? Qual é o propósito disso? Tudo bem que cada pessoa vai ter um tempo para processar situações, circunstâncias, mas olha como se quando a gente tem uma fala, né, com um desejo de avançar, com um desejo de se reconciliar, a gente não pode ser um pouco mais, né, vamos dizer assim, caridoso e de fato conversarmos, né? Quando a gente falou no começo que a gente fez alguns combinados para a gente não ter nenhum tipo de dificuldade na nossa comunicação, fala quais foram os combinados. Eu não lembro. Pera, eu vou lembrar. Deixa eu ver. Pode cortar essa parte, Júnior, por favor. Eu vou lembrar. Corta essa parte. Ok, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Nós falamos que... Número 1. Eu deixaria você falar. Não é isso? Não. Sim. Não, eu não ia te cortar. Porque isso é uma coisa que ele fica bravo. Eu deixaria você falar. E você não ia repetir o que eu acabei de falar. Isso. Isso me irrita muito, gente. Quando eu falo uma coisa... Onde que eu tava indo agora, gente? Não era para esse lugar. Não, eu não ia repetir o que você ia falar. Eu não ia te cortar e eu não ia te acelerar. Tá. E agora eu vou falar uma coisa que não é repetindo o que você falou.
Peraí, eu tô tentando lembrar. Lembrei. Gente, é o seguinte... Eu ainda não terminei, tá? Se talvez você queira fechar esse ponto. Não, eu vou falar só uma coisa importante e devolvo para você, pode ser? Tá. Vamos lá, olha só. Isso que ela está falando, na prática, é muito importante porque muitas vezes as pessoas elas pensam que colocar o problema para debaixo do tapete vai trazer solução para as suas questões. E isso não acontece. De fato, o problema não deixa de estar lá quando ele é jogado para debaixo do tapete. A única questão é que a demora para solucioná-lo traz uma consequência ainda maior. O que você está fazendo é postergando a solução de um problema que, com certeza, durante esse tempo de negligência na resolução, está continuando afetando o seu casamento. Então a gente vê, e assim, falando sério agora, bem sério, como pastores, né, nós lidamos com muitas crises conjugais, lidamos com pessoas que vêm até nós expondo os seus problemas, e nós estamos aqui, obviamente, para auxiliá-los, para trazer a luz do Evangelho para a sua relação conjugal, para que então cada um possa identificar, né, como eles podem, então, dentro de um comum acordo, trabalhar na resolução dos seus conflitos. Mas muitos dos casos que acontecem, muitas crises conjugais acontecem por esse motivo, pela falta da comunicação, por pessoas que não sentam e não estabelecem um diálogo, por pessoas que estão carregando ofensas um do outro e não sentam para poder dialogar, ou porque talvez querem evitar mais problemas, ou porque talvez estão cansados, ou porque permitam que a rotina engula, né, as suas prioridades. Mas é muito necessário. Um casal que não estabelece diálogo é um casal que está caminhando com o seu casamento para as ruínas. Então é muito necessário, gente, sentar, tomar um tempo para alinhar o que precisa ser alinhado, tomar um tempo para conversar sobre as questões que tenham afetado, e isso pode ser evitado se o casal ele tem a diligência de fazer isso semanalmente, independente dos problemas. Olha só que maravilha, a gente não precisa ser como bombeiros que só apagam incêndio. Nós podemos estabelecer uma relação conjugal que é pautada no diálogo, que é pautada no tempo de investimento um no outro. Assim, os problemas eles serão não apenas solucionados no meio deles, mas eles serão evitados antecipadamente. Amém? Sim, é verdade. Por exemplo, também é uma coisa que eu vejo muito, acho que a gente viveu muito isso, é por isso que eu fiz muita questão de colocar um exemplo como esse, de comunicação, quando nós já estamos tão ofendidos que a nossa comunicação ela é defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, sabe? Quando, exemplo, vocês tiverem situações que vão sentar, conversar com os seus cônjuges, você já chega falando algo tipo, mas é você que não faz tal coisa, tipo, você que está tentando avançar, mas você já chega dando patada, já chega atravessando, e ninguém chega em lugar nenhum, sabe? A gente busca dizer e aconselhar que vai ter um momento que alguém vai precisar ser humilde, vai precisar ter uma comunicação humilde para pedir desculpas. Às vezes vai ser ele, às vezes vai ser eu. Geralmente é mais você. Eu vou te honrar por isso. Obrigado. Mas sabe quando a gente já tem... E casais me entendem. Quando a gente já chega alfinetando. Pior ainda, quando você chega para pedir desculpas, fala, amor, desculpa ter falado assim com você, mas é porque você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tipo... Você vê que ela sabe interpretar muito bem, né, esse ponto, né? Você percebeu, né? Eu estou melhorando. Um exemplo disso, e na hora eu lembrei desse exemplo, está em Gênesis capítulo 3, verso 12, né? Quando Adão e Eva pecam, os dois pecam, mas Adão, como responsável espiritualmente pela família, ele assume a responsabilidade como um homem, mas mais ou menos, porque daí, olha exatamente o que ele fala, a resposta dele para Deus foi a mulher que tu me destes. Olha isso, nem para ser homem, para falar, não, eu assumo a responsabilidade para Deus. Mas, sabe, você querer justificar o seu erro com base no outro, isso no casamento não deve acontecer, gente. De fato, se acontece, precisamos crescer, amém? Glória a Deus. Deixa eu falar isso muito rápido. Okay, fala. Eu tenho 3 coisas só para você aplicar. Primeiro, na estação do namoro, noivado, dedica tempo em
construir essa comunicação e não tanto se relacionar fisicamente, amém? Às vezes a gente não gasta... tanto não nada, né? Não nada. Não, é que a relação não tanto que ela está dizendo é tipo, mão dada, né? Não é isso que você estava falando? Não é isso? Namoro de crente é mão dada, um selinho no máximo. Tá bom. Isso você pode falar na parte do sexo. Não me distrai, por favor. Bom, dedicar tempo em você alinhar, construir a sua comunicação. A segunda coisa é você confessar corretamente, assim, né, como 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, fala, criei, por isso falei. Então, às vezes, você vai ter que falar coisa pela fé, gente. Às vezes, você vai ter que declarar pela fé. Então, quando você confessa certo, engole o seu orgulho, pede desculpa, alinha a sua fala. A gente, vocês, principalmente eles conhecem a gente muito de perto. Nós somos esquentados, gente. Vocês não têm pastores mansos, tranquilos, não. A gente é esquentado. Então, quando a gente começa a conversar sobre algo, a gente precisa ajudar o outro. Então, eu falo pra ele, amor, fala mais baixo. E aí ele abaixa o tom. Ou às vezes ele vira pra mim e eu entendo completamente, porque ele tem razão, tipo, agora não, agora eu tô falando. Aí eu criei um costume um pouco engraçado de levantar a mão pra falar. Porque eu sei que incomoda muito ele essa questão de ficar interrompendo, sabe? Eu pareço uma criança, mas eu realmente assisto, eu faço assim, ó. E a terceira coisa é cultive a comunicação. Não guarda as coisas para você, sabe? Usa a sua boca para, de fato, proliferar bênçãos. Amém? Só contextualizando o esquentado, não é que nós somos pessoas que não caminham debaixo do fruto do Espírito, não é isso. Buscamos mansidão, domínio próprio, já está disponível para nós. Mas tem a ver com a nossa personalidade, né? Eu acho que talvez um psicólogo explicaria melhor. Então vamos para o próximo ponto. Número 3. Falaremos agora sobre a inversão de papéis. Vocês estão acompanhando bem, gente, até aqui? Estão gostando, Está ficando claro para vocês? O ritmo está fluindo legal? Está conseguindo anotar? Legal. Se você estiver cansado, sinto muito. Inversão de papéis. Vamos lá. Problema número 3, problemática número 3. Gente, de fato, a gente está vivendo uma grande crise na família na nossa época. As estatísticas mostram, inclusive até tirei um print para trazer aqui, mas não consegui me comunicar a tempo com o pessoal de criação. As estatísticas mostram que o número de divórcio tem só aumentado ao decorrer dos anos, ao decorrer das décadas, e isso mostra para a gente uma crise muito grande que traz consigo, por sua consequência, vários problemas, né? E nós estamos falando sobre algumas das principais problemáticas aqui. Mas nós cremos e percebemos na prática, na vida pastoral, que uma das principais é a inversão de papéis dentro do casamento. Quando o marido não tem a sua posição e a sua função de marido tomada para si, ou quando a esposa não tem a sua função de esposa tomada para si, e aí isso gera uma grande turbulência dentro da relação conjugal, levando muitos casamentos também à ruína. Nós não queremos isso. É triste olhar, né, para uma geração onde o número de divórcios cresce e isso afeta a igreja também. É triste pensar que cristãos também são parte dessa estatística, sabe? Enquanto os cristãos têm o manual da vida, a bússola da palavra para trazer instrução para as suas próprias vidas. Então, o que nos falta muitas vezes é levarmos em consideração aquilo que já está escrito. Ou o que nos falta é uma diligência da busca pelas instruções do autor da família, pelo modo pelo qual ele deseja reger e conduzir uma relação conjugal. Faz sentido para você? Então, o que nós vemos são festas de casamento cada vez mais requintadas e relações cada vez mais pobres. Mas isso não deveria ser um reflexo dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor Jesus, onde os cristãos estão buscando viver a sua vida, não com base nos seus próprios achismos, mas pelos princípios da palavra, nós precisamos e deveríamos refletir casamentos que prosperam em todas as áreas, amém? E
falando um pouco mais agora sobre essa inversão de papéis, muito se dá pelo modernismo, né, do que é o casamento e do que é a família. Nós vemos, por exemplo, uma sociedade trazendo vários updates para uma relação familiar, e você entende o que eu estou falando, mas os princípios da palavra ainda continuam seguros. A palavra continua sendo a vontade de Deus revelada. A Bíblia, ela nunca vai precisar ser atualizada para nenhuma esfera das nossas vidas. Nós precisamos entender que esses princípios da palavra, eles são imutáveis. Obviamente que aplicando eles dentro do nosso contexto, nós provaremos do fruto da imutável palavra de Deus. Então, olhando e entendendo que nós não temos como primícia, não temos como rédea das nossas vidas aquilo que o mundo diz, mas o que a palavra diz, eu quero considerar para você aqui nesse momento os conselhos, as instruções do apóstolo Paulo aos Efésios quando fala sobre casamento. Nós vamos tocar em alguns pontos que estão sensíveis na sociedade em que vivemos, mas para alguém que é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, que tem a palavra como bússola da sua vida, eu tenho certeza que a revelação vai vir ao seu coração, e não apenas conhecimento na sua mente, mas revelação ao seu coração, amém? Então eu quero fundamentar 2 pontos principais, onde a gente pode discorrer algumas coisas sobre o papel de cada um dentro do lar, e aqui tem muito mais a ver com o papel espiritual e com a responsabilidade espiritual de cada um dentro da casa. Eu quero começar falando no capítulo 5, versículo 22, dessa carta de Paulo aos Efésios. A gente está conseguindo acompanhar aqui ou não? Impressão? Acabou, pifou tudo? Amém. Mas tentem abrir sua Bíblia comigo. Abram então. suas Bíblias em Efésios 5, 22. 5, 22. Vamos lá, vou dar alguns segundos para você chegar lá para a gente poder ler junto. Eu vou abrir numa outra versão enquanto você chega lá também. Esse é um trecho bíblico que nós sempre consideramos ler nas celebrações matrimoniais que nós fazemos, por considerar a preciosidade que existe nessas instruções aqui. Eu vou ler para você na NVT, mas talvez você tenha outra versão, você pode acompanhar aí também. Efésios 5, 22, a Bíblia diz assim: esposas, sujeite-se a cada um a seu marido como ao Senhor. Vamos lá mais uma vez, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Essa palavra sujeição ou submissão, né, submeta-se em algumas versões, ela é tomada de uma forma muito deturpada dentro do contexto que nós vivemos, né, nessa sociedade moderna. As pessoas estão mal compreendendo o que significa a palavra submissão. E a verdade é que essa submissão é estar debaixo de uma mesma missão, conectado a um mesmo propósito. E isso é um lugar de segurança para a esposa. Mas eu quero passear com você por alguns princípios que estão aqui inseridos nesse texto bíblico. Primeiramente, Paulo fala para as esposas estarem submissas aos seus maridos como ao Senhor. E eu quero estabelecer um primeiro ponto aqui. Essa submissão ao Senhor é uma submissão voluntária. Repare que a referência é uma submissão como ao Senhor. Eu e você não fomos obrigados a seguir Jesus. Ele nos convidou, Deus nos deu o dom de nele crer, mas nós tomamos uma decisão diária de seguir ao Senhor ou não, de nos submetermos às suas instruções ou não. Então essa é uma submissão que precisa ser não por obrigação, não por imposição do marido, mas uma submissão de forma voluntária. E consequentemente, alguém que se submete de forma voluntária, assim faz porque entende que é um lugar prazeroso, porque é um lugar que te promove bênçãos, porque é um lugar que te promove alegria, é um lugar que te promove proteção. Então eu me submeto como homem também à palavra do Senhor, eu me submeto às instruções de Cristo Jesus, porque eu entendo que esse é um lugar de bênção para a minha vida. Da mesma forma, essa deve ser a premissa pelo qual a mulher se submete também ao marido. Agora, é importante também dizer que Paulo não está aqui pressupondo que este marido é alguém infiel, que este marido é alguém violento, que este marido é alguém que vive por imposição, que é alguém imoral, que é alguém ímpio. Não.
Se o que o marido quer é diferente do que o que Cristo quer para a esposa, então ela está desobrigada a submeter-se a ele. E repare que ao mesmo tempo que Paulo está então trazendo essa instrução às mulheres, às esposas no caso, aqui dentro dessa relação conjugal, ele está também dizendo algo a respeito do marido. Essa sujeição deve ser como ao Senhor, ou seja, se ele tentar te impor, ou tentar te obrigar, ou tentar te instruir sobre algo que Jesus não te instruiria a fazer, você não deve se submeter a ele. Então repara que é uma dupla responsabilidade sendo entregue aqui. Mas é importante também dizer que essa questão de submissão, de sujeição, não é uma questão de valor, é uma questão de função. O homem, é uma questão de papéis. O marido, ele não é melhor do que a esposa, porque foi confiada a ele a responsabilidade de liderar a família. São apenas questões de papéis e de função. Então, ele tem uma responsabilidade de liderar, e essa é uma responsabilidade muito grande, e ele deve ser cobrado por isso, amém? Tanto que Paulo está falando dentro de uma esfera de relação familiar, que ele diz: esposas, sujeitem-se aos seus maridos. Então também não é uma questão de gênero aqui, não é uma questão de sexualidade aqui. Ele está falando sobre uma atribuição ou uma função familiar. São as esposas que devem se sujeitar aos maridos. Não é uma questão de mulher ter que se sujeitar a homem. É uma questão de esposa, ou seja, dentro de uma relação familiar, Deus estabeleceu essa estrutura, onde o marido, por ser o líder, é o primeiro que vai levar a pancada. É ele que vai ser cobrado, é ele que tem a função de proteger, é ele que tem a função de trazer cuidado, de zelar pela esposa. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Quer falar algo sobre isso? Eu gosto muito da raiz da palavra, dessa palavra submissão, que é do grego upotazo, que significa, olha que lindo, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga juntamente. Então, assim, se submeter é basicamente você dividir o fardo um com o outro. A Bíblia vai citar um texto um pouco antes, que nós devemos nos submeter uns aos outros. Amém. Então isso é um lugar de segurança para nós. Só que infelizmente nós vemos, é quase uma aclamação por uma superioridade feminina, e na verdade a gente entende que Deus criou tudo perfeito, da forma perfeita. Em alguma outra esfera vamos ser aquelas que estaremos sim em posição de autoridade, como por exemplo os nossos filhos, e por exemplo liderando pessoas, nos nossos trabalhos, sim, talvez, mas é sábio e abençoador quando nós entendemos o nosso papel, da forma como Deus nos criou para ser, amém? Amém. Glória a Deus. E então, apenas resumindo, não quer dizer que o marido é melhor, quer dizer que ele tem uma função diferente, uma função de liderar, e ele será cobrado por isso. Ele tem mais responsabilidades, né? Isso, e veremos que na prática muitos desses problemas que geram essa onda de feminismo é por causa de uma falta de posicionamento masculino, muitas vezes. Sim. Homens bananas não tomando a sua função, a sua posição. A gente vai falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente fundamente isso para as mulheres. Mulheres que não estão preparadas para lidar com isso, ou mulheres que não aceitam, não estão prontas para reconhecer isso, é melhor que não se casem. Sim. Essa é a instrução bíblica também para a mulher, ok? Fica aí um bom adendo. Se você já namora um homem que não tem hombridade, que não é um homem de visão, que não é um homem que você olha e fala: esse cara eu quero seguir, esse cara eu quero me submeter, você não deveria estar namorando com ele. É simples. Esse tipo de coisa a gente vê no namoro, gente. Sim. Não é no noivado, não é no casamento, depois você fala: puxa, errei. Não. Na verdade, dá para reconhecer numa amizade sincera. Você não precisa namorar e se frustrar para reconhecer isso. Se você tem uma relação próxima e desenvolve uma amizade, não pula etapas nessa relação, você não precisa namorar, você não precisa se frustrar, você não precisa perder tempo da sua vida para aprender algo que você poderia ter percebido se você antes tivesse investido tempo em conhecer essa pessoa ao invés de beijar a boca dela. Ok? Muito bem. Glória a Deus.
Então, gente, a gente era pastor de adolescente. Essa era a coisa que a gente mais falava na nossa vida. Gente, adolescente só quer beijar na boca. Não quer fazer mais nada da vida, gente. Adolescente só quer beijar, gente, é isso. E fazer outras coisas. Mas vamos lá. Então, portanto, mulheres, escolha alguém que seja fácil de se submeter. Escolha alguém que é liderado por Cristo. Porque você vai ser submissa em tudo. Você tem a responsabilidade de ser submissa em tudo que diz respeito a alguém que lidera de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Cristo Jesus não desmerece ninguém. Cristo Jesus não usa ninguém como capacho. Cristo Jesus não é um líder opressor sobre ninguém. Cristo Jesus nos lidera com amor. E aqui vem a responsabilidade que Paulo continua agora a trazer para os homens. Então sustenta o lombo aí, homens, agora. Deixa eu só falar uma adenda sobre isso. Okay. A instrução para o marido é 3 vezes maior do que a instrução para a esposa nesse texto. É interessante, né? Eu vou tomar o versículo 25 como base aqui, porque a gente não tem tempo de discorrer de cada ponto, em cada versículo aqui. Faça curso de casais. Yes! Vai vir aí o curso de casais, se inscreva, participe. A partir do domingo que vem as inscrições já estarão abertas, ok? Vamos lá. Então agora, Paulo, a gente leu aqui versículo 22, eu quero ir junto com você agora para o verso 25. Agora, depois de Paulo ter trazido instruções para as mulheres, ele agora traz para as esposas, agora ele traz para os maridos. Ele diz o seguinte, verso de número 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Quem pode dar um glória a Deus aí? O papel do marido, meu irmão, é um papel de uma responsabilidade tão grande, ao ponto da sua função ser comparada ao que Cristo fez pela igreja. Meu Deus. Paulo está falando, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, Paulo está trazendo para efeito comparativo uma obra de amor sacrificial, maior do que qualquer outra obra que o mundo já viu. É dessa forma que a responsabilidade é incumbida aos maridos. Esse é um amor, número 1, sacrificial. É um amor que não visa seus próprios interesses, porque Cristo Jesus tanto amou a igreja que deu a sua própria vida por ela. Sabe, Cristo Jesus não usou a igreja como escudo. Esses dias eu vi um vídeo passando pelas redes sociais, nem sei se era um casal de fato ali, mas mesmo que não fosse, estava representando, um homem e uma mulher, eles estavam caminhando juntos, e aí um homem se esconde por detrás de uma parede, assim, numa esquina da rua, e aí esse homem com a cara pintada como alguém mau, ele sai de trás da parede, numa esquina, para entregar uma flor para uma mulher. Quem viu esse vídeo rodando por aí? E eu não sei se foi montagem ou se não foi, não sei, mas o que acontece não parece ter sido montagem, porque o homem tem uma atitude muito espontânea e muito banana ali. Ele se esconde atrás da mulher. Na hora que o outro homem sai, ele vai para trás da mulher, e como se estivesse a usando como escudo. E sabe que, ainda que de forma prática, você não tenha visto esse exemplo acontecer, ou você não tenha lidado com isso, é a posição espiritual de muitos homens em relação às suas esposas. Nós vemos muitos homens omissos, passivos em relação à sua função de proteger, de liderar, de cuidar. Cristo Jesus deu a sua vida pela igreja. Será que nós, maridos, estamos dispostos a entrar na frente das nossas esposas, dando a nossa vida por ela? Porque foi isso que Cristo Jesus fez por nós. Existia uma condenação eterna apontada para nós, existia um peso de culpa e do pecado apontado para nós. Graças a Deus as nossas esposas são salvas, são redimidas pelo sangue do Cordeiro, mas a atitude de Cristo em relação a nós foi uma atitude de intercessão. Ele tomou para si o sacrifício que estava apontado para a esposa, levando na cruz as dores daqueles que agora ele chama de igreja. Faz sentido para você? Então, as esposas deveriam se sentir cuidadas, protegidas, zeladas, ou como estar ao lado de alguém que luta por elas, que combate o combate por elas, que vai à frente, que de fato é uma figura protetora para ela. Às vezes as mulheres se rebelam contra esse protecionismo, porque
Os maridos são bananas. Então, se elas não precisam de alguém, se elas não se sentem cuidadas por alguém, por que elas vão precisar de alguém? E aí as mulheres acabam dentro de uma relação matrimonial invertendo os papéis, sendo quem elas não foram chamadas para ser. Eu não estou falando que a mulher ela não deve ser forte. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que a função de cuidado, a função de se sacrificar pelo outro, a função protetora, a função intercessora foi delegada ao homem. Então, mulheres, identifiquem isso nas suas relações de amizade, quando você está avaliando a possibilidade de se relacionar com alguém. Quer um exemplo bobo? Mas na nossa casa, eu nunca busco iFood lá na portaria. É ele que busca. E quando ele tá até... Gente, já teve várias vezes que ele estava deitado, quase dormindo. Amor, vai lá na portaria. Aí ele olha para mim e fala, amor, você que tem que ir na portaria. Então, assim, são coisas pequenas, mas a gente percebe a revelação do caráter nas coisas pequenas, sabe? Ou, sei lá, dá um outro exemplo. Carregar peso. Carregar peso. A minha mulher é maromba, gente, ela é mais forte que eu. Eu sou maromba. Não, claro que não. Eu sou mais forte que você. Pernas, mas assim, os braços dela são mais definidos que os meus. Ela tá malhando muito. Então, ainda que talvez... Mentira, você não aguenta mais peso que eu. Não, mas ainda claro que ela eu não quero aparentemente... esse peso, não. Cara, é honroso, maridos, que as suas mulheres não carreguem o peso. E eu tô falando do peso, não apenas no sentido literal da coisa aqui. Quem entendeu? Eu estou falando do peso de liderar a família, do peso de ir à frente com as responsabilidades da casa, o peso de dar a cara a tapa para tomar a pancada primeiro de alguma coisa que acontece dentro da sua casa, o peso de assumir a responsabilidade para si. Se alguém tem que passar a noite em branco preocupado com alguma coisa, não deve ser a mulher, deve ser o marido. Entende? Estou falando sobre coisas relacionadas à casa, a decisões importantes para a casa, porque ele será cobrado por isso. Tá tudo bem? Estão entendendo até aqui? E, obviamente, a mulher tem outras responsabilidades, mas eu vou guardar essa parte para nosso café com pão, tá bom? Muito bem. Mas, maridos, resumindo, se você tratar a sua mulher com dignidade, considerando-a como vaso mais frágil, zelando pela sua vida física, emocional, espiritual, sendo amável, paciente, educado, o retorno disso será uma mulher compreensiva e amorosa com você. Não será difícil para sua esposa caminhar em submissão se você for alguém que ame ela como Cristo amou a igreja. Esse é o ponto aqui. Você entende que a responsabilidade sobre o homem ela é da mais extrema grandeza, porque ela é comparada à responsabilidade ao que Cristo fez pela igreja. Agora, um ponto importante também: se a mulher não permitir, o marido não irá conseguir desempenhar o papel de liderar. Esse é um contraponto importante. Afinal, para que haja harmonia no fluir dos papéis, é necessário que haja também a concordância entre as partes. Então, enquanto o marido deve sim ser um exemplo para a sua esposa, a esposa também deve trabalhar, também deve cooperar para alavancar o marido. Promova esse homem, deixe ele se sentir também como alguém que tem importância dentro de casa. Às vezes, você é casado com alguém que tem uma predisposição a ser alguém mais passivo. Promova o seu marido, sabe? Diga que a liderança dele é importante, diga que você é alguém que deseja receber mais da liderança espiritual dele, sabe? Lembre ele da função dele, promova ele, diga a ele que você confia nele, que você deseja ser liderada por ele, porque ele é liderado por Cristo Jesus. Faz sentido? Então, conclusão: quando o marido vive para sua esposa e a sua esposa vive para o seu marido, então o casamento encontra o seu pleno significado. Amém? Deixa eu dar um exemplo. Pode. Um exemplo também. Agora não mais, porque a gente tem uma máquina de lavar louça. A propósito, se você quer investir no seu casamento, compre uma máquina de lavar louça. Mas por muito tempo ele era responsável pela louça e eu sempre, durante muito tempo, eu era aquela esposa chata. Ai, você não lava louça, você não lava louça. Aí eu mudei minha tática. O Espírito Santo me ajudou. Eu comecei a elogiar quando ele lavava, né? Que no caso tinha que ser todo dia, mas ele não entendia um pouco isso. Mas tudo bem. É uma luta, irmão, é uma luta. Por isso ele resolveu esse problema de lavar. É uma guerra com a louça, com aquelas louças gordurentas, aquelas panelas difíceis. Você lembra que você chegava a me perguntar, a gente não pode jogar isso fora?
Mais fácil. Mas você lembra disso? Eu parei de ficar reclamando e eu comecei a elogiar ele quando ele lavava a abençoada da louça. E foi uma tática. Então, assim, promova, fale, elogie. Às vezes vão ter coisas que são pontuais, mas aí se você reconhece, você está valorizando e está ajudando seu marido. Tá bom? Nós demoramos, acho que 6 ou 7 anos para ter essa bênção chamada lava-louça em casa. Então foi, irmão, 6 anos de luta. Sacrifício, 6 anos de deserto na cozinha. E eu nunca... Outra coisa, né? Eu nunca lavava a louça também, porque era um combinado nosso. Ele vai lavar a louça. Eu fazia outras coisas, né? Cozinhava, lavava roupa, outras coisas. Vamos... Muito bem. Vamos seguir aqui. Desajustes sexuais. Ninguém quer ouvir sobre isso? Amor, não deu pra ver. Desajustes sexuais. Ninguém quer ouvir sobre isso, gente? Então vamos embora. Vamos terminar esse assunto. Estão cansados? E o pet parou? Parou. Ajuda a gente. Eu gosto de... Vamos lá. Mesmo que ninguém queira, vamos falar sobre isso. Vamos, porque talvez aí tem um ranking, né, de motivos de divórcio. E esse tá aqui no top 3, gente. Desajustes sexuais. Bom, primeiro, fundamentando aqui algo importante. Assim como não foi o homem que criou a família, também não foi o homem e nem o diabo que criou o sexo. Gênesis 1:27, nós vemos a criação ali da sexualidade. A Bíblia diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Então a sexualidade, ela é uma dimensão humana plenamente, diretamente conectada ao nosso ser. Não tem como a gente se abster da sexualidade. Ainda que a prática sexual seja algo reservado para dentro do casamento, em uma criança existe sexualidade. Existe uma sexualidade que foi depositada por Deus dentro dela, assim desde a criação. Então a grande questão é como ela se desenvolve e como ela é administrada. Assim como você pode usar uma faca para passar manteiga ou para furar alguém, a sua sexualidade, ela deve ser usada para o bem, mas quando mal administrada, ela é usada para o mal. Faz sentido? Está comigo até aqui? Então não tem como a gente desligar a sexualidade, mas a gente tem o dever de administrar. Assim como o dever de governar sobre a terra foi dado ao homem ali e à família, né, naquele contexto de governo, a sexualidade também é uma bênção dada por Deus. Agora, a gente não pode permitir que a deturpação sexual, que aí vai existir desde a queda, mas está ainda mais aflorada no nosso tempo, a gente não pode permitir que a forma pela qual a nossa sexualidade é regida é pela sociedade ou é pelo mundo. Nós precisamos caminhar debaixo dos preceitos bíblicos para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus depositou em nós. E Deus foi quem criou a nossa sensibilidade de prazer. Foi Deus quem nos deu os pontos de prazer que existem no nosso corpo. Agora nós podemos e devemos usar isso para a glória dele, e isso é uma escolha nossa no nosso dia a dia. Amém? Agora eu estou falando sobre sexo por quê? Porque sexo é uma ideia de Deus, e como uma ideia de Deus para o casamento, precisa ser desfrutado dentro do casamento. Agora, antes de entrar nesse ponto e trazer aqui alguns detalhes importantes a respeito da necessidade dessa prática dentro do casamento, eu quero falar sobre uma coisa que muitas vezes impede e que afasta as pessoas, principalmente no nosso tempo, com as facilidades digitais, afastam as pessoas a terem uma prática sexual ativa dentro do casamento. Isso é o acesso pornográfico. O consumo pornográfico também tem crescido avassaladoramente nos últimos anos e nas últimas décadas. Engane-se se você pensa que isso é só um problema masculino. As mulheres também têm problemas com isso. A grande questão é que elas geralmente emitem sinais mais sutis, mas é uma questão que afeta tanto homens
como mulheres. E nós precisamos ter abertura para falar sobre isso, e esse é um tempo onde nós estamos aqui compartilhando com pessoas maduras, pessoas que querem ter sucesso no seu casamento, alguns malefícios, coisas que quando são levantadas contra, ou práticas que são levantadas de uma forma maléfica dentro da sua casa, vai afetar a saúde do seu casamento, vai afetar a sua vida sexual, consequentemente vai levar o seu casamento à ruína. Na verdade, a gente pode também aproveitar esse espaço, porque nós também temos jovens, temos adolescentes escutando aqui, então não é um momento para você ficar constrangido sobre isso, mas você entender que se você hoje, na sua solteirice, na sua juventude, você está aprisionado, né, nesse mundo pornográfico, isso vai escoar no seu casamento, isso vai, na verdade, destruir o seu casamento. Então, é maravilhoso você também, solteiro e jovem, poder ouvir isso e já, talvez, precisar buscar ajuda, uma ajuda pastoral, uma ajuda psicológica, talvez, entender que você não pode levar esse tipo de coisa para dentro do seu casamento. Porque muitas pessoas acabam se divorciando, tendo seus relacionamentos destruídos por coisas que aconteceram lá na infância, lá na adolescência. Talvez foram coisas até que você nem desejou ser exposto, e eu, no mais profundo do meu ser, eu sinto muito por isso. Mas, de fato, a Bíblia, como uma luz que ilumina a escuridão, ela traz revelação para nós não precisarmos e não continuarmos reaplicando as coisas, continuar ciclos que não vão nos trazer para mais próximo do Senhor, e nem que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de sucesso. Amém? Os estudos científicos atrelam o consumo de pornografia a um vício. Então, ele já é tratado como vício na nossa geração. E todo vício é um sinal de descontrole, é um sinal de falta de governo, falta de domínio. Então, esse é um alerta importante, inclusive para você que é solteiro. Porque se hoje, no seu tempo de solteirice, você não consegue administrar o governo sobre si, não é dentro do casamento que você vai solucionar isso. Muito pelo contrário, as pessoas dizem que quanto mais alguém, as pesquisas dizem que quanto mais alguém consome pornografia, mais prazer essa pessoa começa a sentir por um personagem fictício, e menos prazer e menos atração ela sente pelo seu cônjuge. Então isso afeta diretamente o casamento, isso afeta diretamente a relação conjugal, a qual necessita que o sexo seja uma prática saudável. Faz sentido para você? Então é muito importante que a gente trate isso, inclusive, antes do casamento. A solução para você conter, ou a solução para você aniquilar, vencer esse vício, não é o seu casamento. Pelo contrário, você vai levar isso para dentro do casamento. E levando isso para dentro do seu casamento, você vai precisar lidar com consequências ainda maiores, podendo levar o seu casamento à destruição. Ok? Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque além de ser pecado, dentro do casamento o sexo é necessário, e não à toa Paulo fala sobre isso. Além de ser pecado, o sexo dentro do casamento é necessário. Por que a gente está falando sobre isso? Não. Eu inverti o primeiro, é porque eu estava falando sobre a pornografia. A pornografia, a base era a pornografia. A pornografia, além de ser pecado, ok? Isso, obrigada. Ela atrapalha o que é o sexo dentro do casamento e que é necessário. Ficou melhor agora? Entenderam, gente? Eu estava entendendo que ele estava falando que é pecado o sexo dentro do casamento. Pelo amor de Deus. É dentro do casamento que você tem que praticar, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele trabalha para inverter os princípios e valores. Quando você não é casado, o princípio a ser deturpado é faça antes. Quando você casa, o princípio deturpado é faça com outra pessoa, deixe de fazer, consuma pornografia ao invés de praticar com a sua esposa ou com o seu cônjuge. É sempre ao contrário, sempre trabalhando para destruir. Agora, olha a instrução que Paulo traz à igreja em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, olha só. Não se privem, ou não privem um ao outro de terem relações. Ou seja, Paulo está trazendo isso como uma prática necessária. Está trazendo isso como algo que precisa fazer parte do cotidiano, glória a Deus. Os casados podem dar uma glória a Deus aí junto comigo? Aleluia. Vamos continuar aqui. A menos que
ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então é necessário que haja prática. O sexo, ele contribui para a conexão do casal, além de ser para cumprir o propósito de multiplicar. Isso une ainda mais o casal. Porque existe no rompimento do ímen, por exemplo, como deveria se dar o casamento, como é celebrado o casamento dentro do contexto judaico, ou seja, afinal de contas deveria ser no nosso contexto também, porque é guardado para o casamento também. Ali, sabe, existe uma celebração no rompimento do ímen, porque tem uma aliança de sangue sendo consumada, uma aliança espiritual entre marido e mulher está acontecendo ali. Por isso existe um peso espiritual muito grande na relação sexual, e por isso uma relação sexual fora do casamento também traz os seus malefícios, porque você está se unindo, você está consumando uma aliança com alguém que você não tem o desejo de se comprometer. Então, imagina o tanto de aliança sendo feita fora do casamento até que você então se case. O peso espiritual e as consequências espirituais disso são muito grandes, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós fomos redimidos. Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então hoje nós podemos caminhar com essa consciência redimida e também com os nossos atos redimidos, de forma prática, provando essa redenção que aconteceu em nós, lutando para que a gente possa permanecer debaixo dessa graça que também traz consigo a provisão para que a gente permaneça numa vida onde o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Glória a Deus, muito bem. Agora, falar sobre cultivo do sexo dentro do casamento, e a gente já está encerrando, tá, gente? É também falar sobre entrega, é também falar sobre se entregar pelo outro. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando muito mais sobre o cultivo, sobre o preparo para que esse momento chegue. Homens, estou falando com vocês agora, porque, gente, convenhamos, homens me entendem. Para mim, estamos em casa, a Luma está dormindo, bastou olhar para ela, eu estou pronto. As mulheres precisam de preliminares, né? Porque para o homem o sexo começa na hora que ele olha. Para a mulher, começa muito mais com o que ela sente. As mulheres são muito mais sensitivas, o homem é uma coisa mais brutal, né? Mais selvagem. A mulher ela é mais sensitiva. Não que não possa ser assim de vez em quando, mas é mais saudável que na prática do cotidiano haja uma construção. E construção... Sua mulher não vai caminhar nesse espírito de selvageria todo dia. Já estou te adiantando. Não adianta insistir. Nós somos objetos. Então... Um dia eu vi o pastor Cláudio Duarte falando assim, não existe... Gente, eu tenho que falar essas coisas. Estão recebendo alguma coisa? O pastor Cláudio Duarte falou uma coisa muito engraçada um dia, que é assim, não existe afrodisíaco maior para a mulher do que um homem lavando a louça. Então tem a ver com um cultivo, uma preparação, não só física, mas é todo um contexto. Aliás, porque afinal, uma mulher cansada... Eu não lavo mais a louça, mas eu tiro o lixo. Ele tira o lixo. Ah, mas eu faço muitas coisas. Porque... Ele é muito mais organizado do que eu em casa, gente. Ele é muito melhor. Então, e aí abordando esse ponto do cultivo, né? Vamos começar. Começa no seu bom dia, começa na forma como você trata a sua esposa, começa na forma como ela percebe o seu amor sacrificial por ela, começa no tempo de qualidade que você oferece a ela, ao invés de dedicar tempo a alguma outra coisa que pode esperar um pouco mais. Afinal de contas, você está falando do maior investimento que você pode fazer na terra, que é na sua própria família, na sua própria esposa. Amém, homens? É muito mais valioso, vale muito mais você pagar um jantar para sua esposa do que para o seu chefe, do que para o seu colega de trabalho. Amém, paulistanos que trabalham muito, workaholics. Ok, gente? Ih, gente, vocês não estão recebendo. Gente, eu acho que as pessoas gostam mais do chefe do que da esposa.
Misericórdia, gente. Compra um chocolatinho. Então, é muito necessário essa prática intencional, esse investimento intencional no nosso dia a dia, na nossa comunicação, no investimento de tempo a sós com a sua esposa. E aí eu volto a tocar no ponto de uma forma prática, né? Como a gente falou sobre isso aqui em algum outro ponto. Dedique pelo menos, a gente se esforça muito para isso, dedica pelo menos uma vez na semana, ou uma vez a cada 2 semanas, para ter o seu date com a sua esposa. Por que a gente faz isso quando é date? O seu encontro. As pessoas sabem que date é encontro, não? Para ter o seu encontro com a sua esposa, para ter o seu tempo a sós com ela, ok? Então, invista nisso. Volte a pensar na época que você pensava, quando estava namorando, sabe? Essa conquista precisa ser diária, esse regar precisa ser diário. Tudo bem, não vai ser perfeito mesmo, sabe? Você vai ter que lidar com questões, com problemas, e tem dia que não vai rolar. Engane-se. Gente, inocentes são principalmente os adolescentes, que pensam que quando casar vai ter sexo todo dia. É verdade. Meu amigo, não vai. É uma promessa que eu estou te fazendo aqui. Eu prometo que não vai. Não vai ter como. Eu te garanto isso. Eu posso apostar com você. Não tem como. Mas é o seguinte. Pode ser, né, deve ser uma prática que faz parte da família. Não precisa ser uma vez no mês. Não. Amém, igreja? Amém, mulheres? Ih, foi fraco, gente. Fala amém direito. Eu não sei o que está acontecendo mulheres. Aqui hoje. Porque daí, deixa eu aproveitar um gancho, que é bom falar isso. Às vezes, olha só, o seu marido está semeando, está lá, preparando todo o ambiente, aí você vai lá, chata, e vira pro lado e dorme. Não, né? Você precisa também corresponder. E, de novo, às vezes você está cansada, às vezes a sua cabeça está lá em Nárnia, mas aqui, e a gente vê essa instrução bíblica em 1 Coríntios capítulo 7, que existe uma intencionalidade que precisa partir do casal. Então, às vezes, você não vai estar tão super afim, às vezes você não vai estar tipo, nossa, sua mente para isso, porque eu acho que a mulher, ela é muito mais sensitiva, não tem talvez tantas necessidades como o homem, mas você, por tanto amar, tanto se entregar pelo seu marido, entender a importância disso, você vai ser intencional. Faz sentido? Não é para você também ser um objeto, não é isso que eu estou falando. Mas é sobre conversar, sobre talvez vocês ajustarem coisas. E isso é um tipo de coisa que entra também no ponto da comunicação. Eu queria que depois a gente faz isso só com coisa de casais. Mas, de fato, às vezes tem coisas que não fazem sentido para você dentro da relação sexual. Tem coisas que talvez você prefere. Então, essas coisas precisam ser conversadas para que, de fato, as coisas fluam segundo a vontade de Deus. E Deus quer que a gente aproveite isso, amém? Amém. Quando essa prática ela acontece de uma forma saudável, ao mesmo tempo nós estamos sendo privados, contribuindo com a nossa privação de cair em tentação com uma relação extraconjugal. Obviamente, esse não é o único motivo pelo qual isso pode vir a acontecer. A maioria deles, ou de certa forma, todos eles estão atrelados, inclusive, a uma questão de caráter, né? Mas a gente não tem tempo para entrar muito bem nisso. Nós preferimos dedicar aqui, nesse ponto, a como você dedicar e desenvolver uma saúde do que tratar as consequências e as diversas consequências dentro desse aspecto. Amém? Você recebeu algo aqui? Por fim, para fechar esse ponto e a gente poder encerrar, eu quero só dizer que também, em alguns casos, existem problemas fisiológicos, existem desajustes hormonais que contribuem para que essa seja uma prática mais dificultosa dentro de uma relação conjugal. Sejam rápidos em identificar isso e em buscar o tratamento adequado, tanto homens quanto mulheres. Amém? Então, para isso, a gente passa por um outro ponto, o estabelecimento do diálogo. É muito importante que haja um diálogo muito claro, muito bem fundamentado, sempre pautado, meus irmãos, no amor. O amor que é mais bem
dissertado em 1 Coríntios no capítulo 13. Um amor que não visa seus próprios interesses. Paulo fala que esse amor, ele é bondoso. Esse amor, ele não busca os seus próprios interesses, como eu acabei de dizer. Ele não inveja, não se vangloria. Ele não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Que esse amor seja a pauta, a premissa, o amor de Cristo Jesus seja o trilho pelo qual as nossas relações conjugais são estabelecidas. Vai ter problema? Vai. Nenhum casamento é perfeito, as questões vão se levantar, mas se nós nos levantamos e nos posicionamos contra essas questões em fé, declarando de forma alinhada, lutando pelos nossos casamentos, se levantando contra os problemas de forma sábia, pautada nos princípios da palavra, sempre lutando por restauração, entregando, dando a sua vida um pelo outro, é impossível que os nossos casamentos não sejam também abençoados em tudo que fizemos. Sempre que pensamos nessa entrega, precisamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus, que não poupou a sua própria vida, mas entregou a sua própria vida por nós, entregou a si mesmo como sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Cristo Jesus, o sacrifício definitivo, o Cordeiro Santo de Deus, se entrega por nós para que hoje essa seja a pauta das nossas relações, o amor do tipo de Deus que tanto amou o mundo que deu ao seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se existe uma dificuldade, ou uma falta de compreensão, ou revelação espiritual a respeito desse amor, que é o trilho pelo qual a nossa vida deve caminhar, e deve permear todas as nossas relações, inclusive a conjugal, eu quero convidar você a abrir o seu coração, para que um encontro aconteça no mundo espiritual dentro de você nesse momento. Se Deus talvez, nesse tempo em que você está escutando essa mensagem, colocou no seu coração uma fé a respeito dos princípios que regem essa mensagem, porque além de ser uma mensagem para o casamento, é uma mensagem de Deus, sobretudo no Evangelho. O Evangelho é uma mensagem sobre Deus, que criou o mundo e mesmo na queda da humanidade envia o seu Filho para nos redimir. Por causa do amor redentivo de Deus, nós podemos ter as nossas vidas e relações redimidas, mas eu quero te lembrar que a relação que Deus deseja redimir primeiramente é a sua relação com Ele. Deus enviou Jesus para restabelecer o seu relacionamento com o Pai. Em Cristo Jesus, Ele leva sobre si aquilo que nos separava dele, que era o pecado. O pecado que antes nos separava de Deus, agora sendo levado em Cristo, nele é aberto um caminho para que nós possamos nos achegar ao trono da graça, como se o pecado nunca tivesse existido. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos sua justiça. Essa posição de justiça que Deus tem para cada um de nós é uma posição de direito que Cristo Jesus conquistou para nós. Uma posição como se o pecado nunca tivesse existido, uma posição que nós podemos nos achegar a Deus sem complexo de inferioridade, podemos nos achegar a Ele sabendo que o véu foi rasgado de cima a baixo, demonstrando o interesse de Deus de se aproximar de nós, demonstrando o interesse de Deus em se relacionar conosco, em estabelecer novamente uma relação que um dia foi perdida. Eu não sei se você está na mesma página que eu aqui nesse momento, mas se você está buscando, entrou aqui buscando uma restauração para a sua relação, eu quero te lembrar da principal relação que um dia foi restabelecida, a relação entre o homem e Deus. Deus se fez homem para se relacionar conosco, para que agora o caminho do céu fosse aberto. Essa é uma mensagem redentiva, essa é uma mensagem de reconciliação. Nossas relações nunca atingirão a sua plenitude nessa terra se não for pautada numa relação celestial. E essa é uma relação que se dá pela fé, uma relação que se tornou possível e disponível pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, conforme Paulo escreve em Efésios 2:4. Esse é um tempo de reconciliação do relacionamento mais importante da sua vida. É um tempo de reconciliação com Deus. Se você entrou aqui nessa noite e talvez se sente distante da sua relação com Deus, talvez você tenha caminhado por caminhos que você sabe que são caminhos que o Senhor não tem para você, ou talvez se você entrou aqui nessa noite
e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o tempo de reconciliação, do melhor relacionamento que você pode ter nessa terra, porque essa relação é uma relação com alguém que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, é alguém que não muda com a sua palavra, é alguém que não volta atrás com o que diz, é alguém que promete e cumpre. Esse é o Deus demonstrado em Cristo Jesus, meus irmãos. Um Deus que prometeu que estaria conosco até o fim. Um Deus que é de sim, sim, não e não. Um Deus que se doa, que se entrega. Um Deus que vem até nós. Um Deus que nos busca incansavelmente. Deixe de resistir. Deixe de tentar lutar com um Deus que envia o seu próprio Filho para ter um relacionamento com você. Se coloque de pé.